para ser apenas uma festa, mas naquela noite registraria um dos crimes mais bárbaros que abalou não só o estado da Paraíba, mas o Brasil todo. Próximo da meia-noite, 4 homens encapuzados e armados invadem a festa, simulam um assalto, levando todos que estavam na garagem para os fundos da casa. Tortura e morte. Um aniversário que se transformaria em uma noite de terror. Tudo a convite do anfitrião. Uma das vítimas chamava a atenção pela sua beleza e simpatia. O roteiro deste fato criminal envolve muita gente e tem como cenário uma pequena cidade no interior da Paraíba. A cidade nunca mais seria a mesma após a terrível barbárie. Eu sou o tiozão da Fatos, seja bem-vindo. Você está na Fatos Criminais. Inscreva-se. A ensolarada cidade de Queimadas, no interior da Paraíba, a 130 quilômetros da capital João Pessoa, uma cidade pequena, na época com cerca de 44 mil habitantes. Viveria um acontecimento triste que marcaria a população pro resto da vida. Aquilo que deveria ser uma festa entre amigos terminaria numa das maiores tragédias já registrada no Brasil. 11 de fevereiro, 2012. No dia 11 de fevereiro, Luciano, amigo de Isabela e Michele, resolveu comemorar seus 22 anos. Quem organizou a festa foi seu irmão Eduardo. Na lista de convidados estavam as irmãs Isabela e Priscila e também a amiga Michele. Por volta das 9 horas da noite, a festa começa. Na entrada da casa de Eduardo está estacionado seu carro, servindo de caixa de som, animando a festa que não tem hora para acabar. Na festa estavam 7 homens, que incluía Eduardo, Luciano, alguns outros amigos e também adolescentes. As mulheres eram 7, Lilian, a esposa de Eduardo, Sheila, a namorada de Luciano, as irmãs Isabela e Priscila, a amiga Michele, Vânia e Joelma. Uma festa normal, com amigos e conhecidos, aquela coisa de cidade pequena, conhecer os vizinhos e por todo lado ter amigos e conhecidos. Um dos adolescentes fora, inclusive, até mesmo aluno da professora Ju, a Isabela Pajussara. Lucivânia, conhecida como Vânia, era faxineira da casa e estava na festa porque o marido, que é primo de Eduardo e Luciano, fora convidado. Isabela e Michele desapareceriam 5 horas mais tarde. Todos se divertiam normalmente, nada de anormal, exceto para Priscila e Michele, que já haviam participado de outras festas no mesmo local anteriormente. Mas elas notaram algumas circunstâncias incomuns naquela noite. Observaram que, ao contrário das festas anteriores, o portão estava trancado naquela noite, embora costumeiramente permanecia sempre aberto durante os eventos parecidos. Além disso, também chamou a atenção das jovens o fato de Eduardo oferecer bebidas alcoólicas constantemente aos convidados, mas ele próprio optou por ingerir apenas refrigerante naquela ocasião, algo totalmente atípico às outras vezes. Mesmo com estes fatos estranhos, a festa seguia normalmente com som alto e os convidados animados. Entretanto, todas elas não imaginavam que estaria prestes a acontecer naquela noite. Das mulheres, exceto 2, não seriam vítimas de um estupro coletivo, que seria um presente para o aniversariante. Para realizar o crime, Eduardo e Luciano forjaram um assalto durante a festa. Meia-noite. Pouco depois da meia-noite, 4 homens armados, encapuzados e com máscaras entraram na casa. Alguns com luvas pretas e renderam todos. As luzes foram apagadas e elas foram levadas para um quarto no fundo da casa, onde foram amarradas, depois separadas e presas em pequenos grupos. Os criminosos fizeram uma espécie de triagem.
5 delas seriam estupradas. Priscila, que foi a peça fundamental para a justiça resolver essa barbárie, que já estava, inclusive, desconfiada da festa, percebeu mais um detalhe. Havia algo estranho naquele assalto. Os assaltantes não agrediram os homens da festa, somente as mulheres. Depois de todas elas rendidas, os criminosos pediram para os adolescentes amarrarem as mulheres com enforca-gato nos punhos delas. Esses lacres haviam sido comprados por Eduardo na manhã do dia do crime. Já é importante deixar frisado que Eduardo sempre sentiu atração por Isabela, a professora Ju. Uma a uma, as mulheres são retiradas do quarto usado por Luciano, o aniversariante. Priscila é amarrada e vendada, mas consegue presenciar parte dos acontecimentos. Ela ainda não fazia ideia para onde a irmã e as amigas estavam sendo levadas. Priscila iria para o mesmo destino. Isabela é a primeira a ser levada. Cada uma é levada para um cômodo diferente da casa, e nesses ambientes, os criminosos as violentaram. Depois de levarem a irmã Isabela e a amiga Michele, Priscila ouve a frase que seria a peça-chave para a elucidação do caso, quando a Ju diz: Eduardo, não, tanto que a gente fez por você. Eduardo, não. Mas isso, infelizmente, custaria a vida de Isabela e Michele. A música alta impede que os vizinhos ouçam gritos ou desconfie de alguma coisa. Priscila, a peça-chave desta história, é levada para um quarto de criança usado por um dos filhos de Eduardo. Ela também foi violentada e, sob uma fresta na venda, viu os agressores, conseguiu soltar as mãos amarradas com a fita e chegou a lutar com o agressor, mas foi agredida com uma coronhada e fingiu desmaio. Os outros 2 homens que estavam na festa foram vítimas e as esposas deles também foram abusadas. As únicas mulheres que estavam na residência e não foram alvo do estupro coletivo são justamente a esposa de Eduardo e a namorada de Luciano. A certa altura, os abusos foram interrompidos. Crime consumado. Consumado em parte, pois os criminosos fugiriam de carro levando Isabela, a professora Ju, e a recepcionista Michele, que também estava no quarto e teria ouvido a fala da amiga, reconhecendo o estuprador. Nós já vamos voltar com o desfecho da professora Ju e da amiga Michele, que foram levadas pelos criminosos. Nessa altura dos fatos, Priscila se levantou e começou a procurar pela irmã e por Michele. Ela procurou por todos os cantos, mas nenhum sinal das duas. Foi quando ela se deparou com Lília e Sheila, esposa de Eduardo e namorada de Luciano, respectivamente, saindo juntas do banheiro, intactas, como se nada tivesse acontecido com elas, como de fato não aconteceu. Vânia e Joelma, que estavam presas em outro quarto, saíram e estavam apreensivas, machucadas, chorando e visivelmente abaladas, assim como Priscila. Priscila continuou procurando a irmã e a amiga, mas sem sucesso. Sem encontrar nenhuma das duas, ela saiu da casa e deu de cara com Eduardo, que estava entrando pelo portão. Ele logo perguntou o que tinha acontecido e ela só respondeu que estava procurando por Isabela e Michele. Desesperada, Priscila saiu correndo para a própria casa. Eduardo ainda gritou para ela perguntando o que ela iria fazer e ela gritou que ia para casa contar para sua mãe. Priscila, a peça-chave. Verdade é que, para Priscila, a verdade já estava escrita. Ela sabia que tinha sido o Eduardo. A preocupação dela naquele momento, porém, era encontrar sua irmã Isabela e a amiga Michele. Priscila não contou esses detalhes para sua família antes de relatar à polícia o ocorrido. Ela queria ter certeza de que não seria perseguida e, especialmente, ela precisava se sentir segura. O depoimento de Priscila, com tudo o que ela conseguiu ver e ouvir, foi decisivo para a ação rápida da polícia.
Michelle e Isabela foram encontradas por volta das 2h30 da madrugada. Michelle foi encontrada ao lado da igreja da cidade. Chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Ela recebeu 4 tiros, sendo 2 na cabeça. Isabela, a professora Ju, foi encontrada morta na caçamba do carro usado e abandonado pelos criminosos numa estrada de terra que liga Queimadas a Fagundes. Ela estava amarrada e com uma meia dentro da boca. Ela foi atingida por 3 disparos. Na delegacia, Priscila, muito abalada, mas com força suficiente para buscar justiça, foi acolhida e colocada em segurança pela delegada Cassandra Duarte, que agiu imediatamente. Vestida com colete à prova de balas, Priscila levou a polícia à casa de todos os acusados que ela conhecera e que ouvira a irmã chamar como Eduardo. Em menos de 24 horas depois do crime, 4 suspeitos já estavam presos e um seria preso no próprio enterro das vítimas. Segundo a delegada Cassandra, os interrogatórios também deixavam claro que os 2 irmãos tinham interesse sexual nas vítimas, especialmente em Priscila e sua irmã Isabela, a professora Ju. No total, o Ministério Público denunciou 10 homens pelos crimes, sendo Eduardo considerado o mandante. Eduardo foi o único que nunca assumiu nenhum dos crimes, quando todos os outros envolvidos, tanto os maiores quanto os menores de idade, confessaram e apontaram Eduardo como sendo o mentor. Além de Lília e Sheila, que não foram abusadas por serem esposa de Eduardo e namorada de Luciano, respectivamente, 2 homens não fizeram parte do esquema e durante toda a barbárie foram mantidos presos. Eles eram os parceiros das 2 outras vítimas de estupro, a Vânia e a Joelma. Dos 7 homens e 3 adolescentes que foram condenados pelo crime, apenas o mentor Eduardo dos Santos está preso hoje. 6 homens envolvidos no crime foram condenados em outubro de 2012 e sentenciados a cumprir pena de reclusão em regime fechado no Presídio de Segurança Máxima, em João Pessoa. Eduardo dos Santos foi condenado a 108 anos de prisão em setembro de 2014. Fugiu da penitenciária em 2020. Ele foi recapturado após mais de 3 anos foragido e está preso novamente. Os outros 9 condenados pelo crime estão no regime semiaberto, em liberdade condicional ou já cumpriram medida socioeducativa, exceto Jacó Souza, que tinha sido condenado a 30 anos de prisão. Havia cumprido 8 deles. Acabou sendo assassinado ao tentar retomar a vida na cidade onde cometeu o crime, cumprindo a condicional. Até hoje, os quase 50 mil habitantes de Queimadas lembram com tristeza do episódio. Eles gostariam que a cidade continuasse sendo conhecida pelas belezas naturais, mas, infelizmente, é da barbárie que todos